Bom, nossa próxima questão, aí sim já vamos começar com uma matéria, né? É o chamado produto de solubilidade, que vai levar na mesma ideia do quanto eu consigo colocar de um sal, de um composto, em um solvente, que geralmente é a água, tá? Então, nesse caso aqui, ó, a gente vai ter que ter o seguinte, ó. Qual que seria a nossa ideia inicial aqui? Tá? Imaginemos um recipiente, tá? E aí você tem água aqui. Você vai e coloca uma certa porção de sal aqui dentro, né? Você coloca uma certa porçãozinha de sal aqui dentro. Bom, aqui na verdade é passando desenho, né? Ficou bem em cima da luz antes. Pronto, agora fica até top de ver aí, né? Bom, a ideia é o seguinte: se a gente conseguisse dar um zoom, tá? Dar um zoom aqui, ó. O que nós iríamos ver é o seguinte: cada vez mais que entra um corpinho na água, né, um sal, um composto iônico, existe um camaradinho que sobe para a solução e um que precipita. Imagina, isso é muito microscópio, né? Imagina que você tem vários grãozinhos, né? Aí você joga. Vai ter sempre um grãozinho que sobe e vai se dissolver no líquido e o outro que precipita. Então, eu vou ter uma velocidade. Uma velocidade. Eu posso dizer que aqui, ó, eu vou ter a velocidade de solubilidade, Vs. E aqui, ó, eu vou ter a velocidade de precipitação. É como se fossem duas reações, né? Imagina o seguinte, ó, eu tenho um certo composto AB líquido que está virando um composto, aliás, perdão, AB sólido, né? Ó, um sal aqui tem um salzinho, né? E esse AB sólido está virando cada vez mais aquoso. Ele está, né, se encaixando no líquido, por assim dizer. Então, existe esses dois tipos de reações. O sólido virando aquoso, mas ao mesmo tempo o sólido voltando, o aquoso, perdão, voltando a ser sólido, ou seja, precipitando. Perdão. Aí aqui. Isso aí, cara, a gente chama de equilíbrio químico, né? Ao mesmo tempo que esse camaradinha vira esse camaradinha vira esse camaradinha. Aí eu tenho uma certa velocidade para lá, uma certa velocidade para cá. Mas, no entanto, chega um momento em que essas duas velocidades são iguais, né? Ou seja, ao mesmo tempo que o sólido vira aquoso, o aquoso vira o sólido. Pô, Heriberto, então quer dizer que nesse momento o processo parou? Não, não. Ele continua. É um equilíbrio. É um chamado equilíbrio químico. Tá? É um equilíbrio. Mas você não está enxergando isso. Mas não é só porque você não enxerga, quer dizer que não acontece, né? Ou seja, está ocorrendo, porém, a níveis microscópicos. E aí, um observador de fora, como eu, você, vai falar: o processo parou. Mas, no entanto, o processo continua. Tá bom? O que eu tenho que saber aqui? Ó? Existe uma constante que me diz até onde eu posso ir. Essa constante me dá a ideia da extensão do processo. Que constante é essa? É o chamado KPS, produto de solubilidade, né? Então, esse produto de solubilidade, ele seria exatamente a concentração de A+, vezes a concentração de B-. Ó, mais uma vez, esse cara, quando você joga ele em água, ele dissocia, ele separa em A+, e aqui, em B-, tá? Heriberto, o que é esses colchetes aqui? São as concentrações.
tá? Concentração, que você também pode simbolizar por um M estilizado, né? Seria o número de mols pelo volume da solução, tá? Mas o número de mols, né, é a mesma coisa que a massa pela massa molar. A massa empregada, né, você pegou, sei lá, 10 gramas, e a massa molar, aquela massa que você calcula pegando os dados da tabela periódica, tá bom? Beleza? Depois dê uma olhadinha nessa parte aí também, né? São as unidades de concentração da química, né? Da físico-química, química 2, tá? Então, esse Nzinho é o número de mols, não sei se você se recorda aí, que é uma grandeza gigante, né? Ela consegue reunir as grandezas do mundo macro com o mundo micro, né? Tem uma constante que vale mais ou menos 6 vezes 10 a 23, tá? Seria o número de mols. Beleza? Então essa aqui seria a minha ideia. O KPS, o KPS, ele me dá a ideia da extensão. Ou seja, até onde a minha reação pode ir até solubilizar. É o produto, né, vezes de solubilidade. Até onde eu posso ir até me confundir com um solvente, até eu ficar junto, né, mergulhado no solvente. Beleza? Tá? Não tem muito que você fala disso, não. Vamos fazer conta mesmo, vamos fazer conta. Tá? A questãozinha vai esclarecer mais coisas. Vem comigo. Bom, então olha só. Ele fala que você pegou 0,05 gramas de uma amostra de XOH em 1 litro de água. Beleza. Ele deu a temperatura, né? Falou que o KPS 10 a menos 8. Ele quer saber aí, né, qual que é a massa que não dissolveu. Ou seja, ele deu KPS, ele falou que naquela temperatura 10 a menos 8 é o máximo que você chega no assunto de solubilidade. Então, olha só, qual que seria a ideia? Eu tenho um composto XOH. Isso aqui é uma base, tá? Sendo o X um composto inorgânico, isso é uma base de arrênios, né? E você pode ir, aqui, com XOH, você pode ir até onde, Você pode quebrá-lo em X+, e OH-, né? Hidroxila, tá? Hidroxila. É assim que acontece. Mas veja que pela proporcionalidade, ou seja, aqui eu tenho 1 mol e 1 mol, tá? Então, aqui eu posso ter alfa mols. Eu quero dizer o seguinte, vou melhorar para você. Se eu tiver 1 quilo, né? Eu posso entender que vai haver uma separação, por exemplo, né? Em 500 gramas, 500 gramas. Se aqui for 300 gramas, 300 gramas. Se aqui for 2 mols, 2 mols. A divisão é a mesma, tá? Né? A ideia do KPS aqui, que vai ser muito importante. Peraí que deu um probleminha, voltamos. Olha só, então você vai poder usar a ideia do KPS, KPS. Que vai ser o quê, A concentração de X+, lembra, vezes a concentração de hidroxilas. Mas o KPS que ele falou vale 10 a menos 8. Só que essa concentração é igual a essa concentração. Então, se aqui for alfa, aqui também é alfa. Então, eu posso dizer que alfa ao quadrado é 10 a menos 8. Aí eu posso tirar uma raiz quadradinha aqui, de boas, né? E eu vou ter, então, que o meu alfa é igual a 10 a menos 4, né? A concentração.
10 a menos 4. Tá, Hilberto, mas e aí? Né? E aí? Onde é que eu vou chegar com isso? Né? Aí vem a grande ideia, tá? Aí vem a grande ideia. Ó, qual que é a grande ideia aqui? Essa concentração, se você voltar um pouquinho o vídeo, você vai ver que essa concentração é o número de mols, perdão, isso aqui, ó, o número de mols, agora sim, pelo volume da solução, que ele falou que é 1 litro. Ele falou. Só que esse número de mols é a massa pela massa molar, vezes 1 litro. Já vou tirar esse 1 porque não precisa. Essa massa, eu não sei quanto que é. Mas a massa molar, ele falou que é 100. E 100 vezes 1 é 100. Ou seja, 10 a menos 4 é igual a m sobre 100. Multiplica cruzado. Eu vou ter que a minha massa é igual a 10 a menos 4 vezes 100. 10 a menos 4 vezes 100. Então, eu vou ter que a minha massa é 10 a menos 2 gramas. Ou, se você preferir, 0,01 grama. Só que isso, lembra do anterior, é o máximo que eu consigo dissolver, né? E quanto de grama que você tem? Ele falou aqui, eu tenho exatamente 0,05 gramas. Então, qual que é a resposta que você tem que obter? O que você tentou dissolver menos o máximo permitido. De novo, 0,01 seria o KPS, né? O valor final do KPS, que me dá a ideia de extensão. Resposta: 0,04 gramas. Tá aí pra gente. Beleza?